Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia do Evangelho de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Vilso Barbosa Pereira. Hoje eu estou aqui gravando esse testemunho para poder contar o milagre que Deus fez na minha vida. Deus restaurou a minha vida. Deus restaurou o meu casamento. Eu sou mineiro, sou do norte de Minas, mas em 2009 eu vim aqui para o Mato Grosso. Hoje a gente mora em Cuiabá. E a minha esposa, ela é mato-grossense mesmo, aqui de Cuiabá. Aí eu conheci a minha esposa em 2009. A gente namoramos, aí em 2010 nós resolvemos ir morar junto. Aí o tempo passou, quando foi em 2013 a gente tomamos a decisão que a gente tinha que se casar. Na época a gente não era evangélico, mas mesmo assim a gente sabia que daquela maneira não era o correto. Aí a gente tomamos a decisão de casar. 26 de outubro de 2013 a gente se casou. Agora, em 26 de outubro de 2021, tá completando 8 anos de casado. Aí a gente pegou e casamos. Aí logo passou um pouquinho de tempo, a gente conhecemos a palavra e viemos para a igreja. Na época eu vim primeiro, ela não quis vir, aí eu vim primeiro, mas logo ela veio. E a gente começou em uma denominação, ali começamos, íamos, não falhava o culto, e aqueles líderes via que nós era bem ali prestativo ali na igreja. Tudo quanto que era para fazer, a gente fazia e eles nos levantou ao obreiro. Nós, sem conhecer nada, pouco tempo, a gente já era obreiro. Aí passamos um tempo, a gente viu e achou que aquilo ali não era o correto, aquela denominação. E a gente foi para outra. Aí a gente começou a frequentar essa outra. E sempre ali também não falhava, a gente vinha na igreja domingo, vinha quarta, vinha sexta, mas vinha de maneira religiosa. E o tempo passou, a gente vivendo a nossa vida ali, casado, vivia uma vida tranquila. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei muito. E a minha esposa, ela não trabalhava, ela só cuidava do lar mesmo. Aí o tempo passou e eu dedicando mais o trabalho, ela sempre falava que eu estava trabalhando demais, que a minha atenção era pouca dentro da minha casa com ela, com os meus filhos. E eu pensava que eu estava fazendo o correto, porque sempre eu trabalhei bastante para poder tentar suprir as nossas necessidades e colocar o melhor dentro da nossa casa. E o tempo passou. Quando chegou esse ano agora de 2021, a gente tomamos uma decisão, porque antes a gente morava lá na chácara, e a gente tomamos uma decisão de mudar para a cidade. Sempre a gente tinha vontade de comprar uma casa aqui na cidade, mas tendo a chácara. Mas aí a gente tomou uma decisão lá de trocar a chácara mesmo numa casa aqui na cidade. E nós entramos em acordo e colocamos à venda a casa.
E logo apareceu o comprador, que ele tinha uma casa aqui na cidade, ele queria morar na chácara e nós queria vir morar na cidade, então deu certo de fazer o negócio. Aí, quando foi em abril desse ano, nós mudamos aqui para a cidade. Mudamos para a cidade, aí começou ela naquele entusiasmo de querer fazer a obra, porque sempre antes ela falava que queria vir para a cidade para poder envolver mais com as coisas de Deus, porque ela estando aqui seria melhor, para ela estar envolvendo mais com as coisas de Deus. Aí beleza, a gente mudamos para cá. Aí quando chegou aqui, ela até mesmo começou uns dias só. Aí quando a gente morava no sítio, a gente vivia bem, assim, não brigava, não tinha muito desentendimento, vivia uma vida normal. E quando chegou aqui na cidade, parece que a gente se tornou assim, distanciar. A gente conversava pouco, não tinha quase diálogo. Aí um dia eu cheguei em casa, ela diferente, ela falou comigo que queria conversar comigo. Mas eu nunca passou pela minha cabeça que ela ia falar o que ela me falou aquele dia, que ela estava me pedindo um tempo do casamento. E eu falei, por quê que está acontecendo isso? Parece que esses dias a gente estava bem, a gente estava unido, mas por que que aconteceu isso? Você não queria vir aqui para a cidade? Falei para ela, né? Aí ela falou que era melhor a gente dar um tempo. E aquele dia daquela conversa ali, eu dormi com ela aquela noite. Aí quando foi na outra noite, ela falou que era melhor que eu pegasse e fosse dormir no outro quarto. Eu falei, mas por que ela falou comigo? Não, é melhor assim. Aí beleza, eu fui dormir nesse quarto, ela dormia lá na cama com a nossa filha mais pequenininha e os outros dois dormiam no outro. Aí um dia, que era o dia da gente fazer compra, aí eu cheguei, ela já tinha feito a lista de compra e ela pegou e falou que eu pudesse ir, que ela não ia fazer compra, que eu pudesse ir mais as crianças. Aí eu falei, beleza. Aí na estrada, a gente indo pro mercado, o meu filho falou comigo, papai, eu creio, acho que a mamãe tá falando com outro homem pelo WhatsApp. Eu falei, ah, é? É. Aí chegamos aqui em casa, ela toda diferente. Eu não falei nada com ela e eu perguntava para ela se estava acontecendo alguma coisa. Ela falava que não. Ela ficava quieta no canto dela. E eu não falei nada. Aí nisso daí a gente estava na igreja, nessa denominação ainda, por último que a gente tinha vindo. Aí comentamos com o pastor que aí ele falou não, que vinha na nossa casa e que queria conversar com nós. Mas aí marcamos para ele conversar com nós na igreja. Aí fomos um dia assistir uma reunião, acabou a reunião, aí ele pegou e conversou com nós. Aí eu falei com ele o que estava acontecendo, a minha versão, ela falou a dela. Aí ele falou, tá bom, mas vocês têm que lutar pela família. Ele falou com nós que a gente tinha que lutar pela família, que aquilo ali não era o correto, de dar tempo no casamento, isso daí não é o certo, ele falou comigo. Comigo e com ela. Mas ela falou que já estava decidida, que o que ela queria naquele momento era aquilo ali. Aí beleza. Aí eu fui trabalhar no outro dia cedo, eu fui trabalhar.
Só que quando eu cheguei lá no trabalho, eu dei vontade de não trabalhar. Eu só fui lá e voltei para casa. Aí quando eu voltei para casa, eu cheguei aqui em casa, eu peguei, cheguei em casa, ela ainda estava deitada ainda, eu não falei nada, eu abri a porta, entrei pro banheiro, tomei um banho. Aí peguei o celular dela e falei com ela que a gente tinha que conversar. Ela pegou, levantou, toda assustada. Aí eu peguei e falei para ela assim, mas vem aqui, você tá falando com essa pessoa pelo WhatsApp? Aí ela falou, tá, eu tô falando com ele, mas a culpa não é dele não, a culpa foi minha porque foi eu que quis falar com ele. E aí virou aquela converseira danada ali, choro pra lá e chorando e virou aquele alvoroço todo. Aí conversamos ali, aí eu peguei e falei para ela assim, então tá bom. Então já que é assim, então vamos terminar com isso aqui agora, vamos acabar com isso aqui agora, cada um pega seu rumo. Aí no momento ela falou, não, nesse momento eu não estou com condições de decidir nada. Aí conversamos ali e eu tinha passado a noite inteira, eu não tinha dormido a noite inteira. Eu passei a noite inteira acordado. Aí terminamos de conversar. Aí eu fui deitar e ela foi deitar também. Quando acordamos ali mais tarde um pouco, aí ela pegou e ela já tinha levantado e eu levantei também. Aí fizemos o almoço ali, ela ficou por ali. Aí depois ela veio me pedir perdão, me pedindo, falando que estava arrependida, que ela tinha errado, que ela não queria que o nosso casamento acabasse, que era se eu perdoasse ela, se eu dava a ela mais uma chance. Eu falei, então tá bom, então vamos acabar com esse assunto por aqui e vamos continuar a nossa vida, vamos procurar a partir de hoje fazer o melhor. E vamos. Ela pediu perdão para os nossos filhos, falou com os nossos filhos que mais nunca ela ia conversar com outro homem a não ser o pai deles. Aí, beleza. Passamos ali uns 20 dias bom, tranquilo mesmo, calmo. Eu cuidando dela e ela cuidava de mim, cuidava dos nossos filhos. Aí passou esses 20 dias e começou de novo ela ficar indiferente. Eu chegava dentro de casa, ela não falava comigo, e eu perguntava para ela se estava acontecendo alguma coisa. Ela falava que não estava acontecendo nada. Aí eu deixava quieto. Quando chegava no outro dia, eu chegava do trabalho e ela quieta de novo, novamente. E eu chamava ela para conversar. Aí um dia a gente fomos para a igreja, aí vimos de lá. Esse dia eu falei, ó, a gente tem que terminar com essa situação aqui agora. Vamos ver o que está acontecendo, o que a gente possa resolver para que a gente venha abandonar esse hábito feio da gente não estar se falando um com o outro. Aí ela falou comigo que ela queria novamente a dar um tempo no nosso casamento porque ela estava sentindo envergonhada com a situação, ela estava sentindo um lixo. Ela falou comigo. Aí beleza, aí eu fui trabalhar quando foi num sábado de 2021 agora mesmo, num sábado 22 de maio. Aí eu estava trabalhando, eu peguei e liguei para ela, ela falou assim, ó, hoje quando você chegar aqui você vai me levar lá na casa da mãe. Eu falei, não era a minha vontade de levar ela lá, mas eu falei, tá bom, é o que você quer, então vai. Aí eu peguei, cheguei do trabalho, aí ela já estava com as coisas aqui toda arrumada, aí eu peguei e fui lá e levei ela. Aí nesse dia eu creio que iniciou o meu deserto, porque eu levei ela lá, aí quando eu cheguei, ela pegou as coisas dela tudo, de roupa, essas coisas, dela e das crianças, aí eu levei ela lá, quando eu cheguei aqui em casa aqui,
e eu olhei aquela casa daquela forma, vazia. Olhava para um canto, olhava para o outro, não via nada, não via ninguém. Aí aquilo ali eu fiquei apavorado. E eu ligava para ela e ela me maltratava. Eu falava para um, o outro falava, não, nós vamos te ajudar a oração. Eu falava para outro, o outro falava, vamos também te ajudar em oração. E aquilo ali eu ligava para os parentes dela para poder dar ela conselho e ela acabava cada vez mais, criava mais raiva de mim. Aí todo dia eu ligava querendo saber dos meus filhos, querendo saber dela e cada vez que passava ela distanciava mais de mim. Aí um dia eu conversando com a minha irmã, a Talitiele, ela teve o casamento dela restaurado com, com as orientações do pastor Henrique Lino e do Ministério Atalaia de Deus, que acolheu ela e ajudou ela em oração e orientou ela através da palavra de Deus. Ela teve o casamento dela restaurado, então ela falou, olha, eu tive o meu casamento restaurado. Aí ela pegou e falou para mim assim, mas eu era apegado naquela denominação que eu frequentava. Eu era apegado ali naquela denominação. Quando ela falou comigo assim, eu falei, mas é melhor nós largar essa mão de conversar negócio de igreja, cada um tem a sua fé. Ela falou assim, mas eu vou enviar uns vídeos para você. Aí eu falei, tá bom, envia aí. Aí ela enviou esses vídeos, ela enviou 2 vídeos do pastor Henrique Lino, e eu assisti aqueles vídeos, e aqueles vídeos me chamou a atenção. Aí eu falei para ela, assim, é bom, mas como que a gente entra em contato com eles? Aí logo ela me falou e eu também já comecei, aquilo ali já começou a me interessar. Eu comecei já a pesquisar e achei o telefone do Ministério Atalaia do Evangelho de Deus. E aí eu entrei em contato com eles. Quando eu entrei em contato no Ministério Atalaia, foi dia 6 de junho e a minha esposa tinha ido embora dia 22 de maio. Até dia 6 de junho eu estava no deserto, mas eu não estava caminhando, eu estava ali dando volta, eu estava ficando cansado e as coisas ficavam pior. Cada vez que passa eu ligava, ela criava raiva de mim e a situação se tornava pior. Aí eu peguei e entrei em contato lá, aí logo eles me respondeu. Aí mandou lá me perguntando sobre qual é a área que eu necessitava de ajuda. Antes eu peguei e já tinha falado, né, que eu estava passando por problema no casamento. Aí eles mandou lá para mim poder responder aquelas perguntas ali que eles mandam de forma verdadeira e objetiva. Eu respondi, falei a minha situação, aí logo eles encaminhou os 10 vídeos do pastor Henrique Lino. Aqueles 10 vídeos, aquilo ali, logo eu assisti todos aqueles 10 vídeos, eu creio que foi uns 2 dias mais ou menos, eu assisti aqueles 10 vídeos. Aí quando eu assisti aqueles 10 vídeos, eu retornei lá, falei que já tinha assistido. Aí passou um pouquinho, eu creio que no outro dia, eu não estou lembrado bem o dia, mas não demorou tanto, o pastor Henrique Lino me ligou. Aí eu conversei com ele, eu contei para ele a minha situação, ele falou comigo de uma forma direta e objetiva, que o meu casamento tinha sido destruído, não era só por causa da minha esposa, mas eu era o culpado também, que eu tinha
porque eu errava também, não pensava que era só ela que era errada, não. Eu falei, eu reconheço sim. E ele falou comigo que eu pensasse naquilo ali que eu tinha visto nos vídeos e que eu pensasse se eu ia aceitar a ser acompanhado por eles, se eu aceitasse o que eles falassem lá que era para mim fazer. Passou aquele dia, eu falei, beleza. Aí a gente conversou. Aí quando foi no outro dia, eu liguei para ele. Eu peguei e falei para ele que eu aceitava sim. Que aí ele me orientou o que eu tinha que fazer. Ele me orientou que eu tinha que fazer uma oração no tempo que eu estiver sozinho dentro de casa, sem ninguém para interromper, e eu entregava a vida dela a Deus e o meu casamento nas mãos de Deus, e depois daquele dia que não era mais para me orar por ela. E assim eu fiz. Olha, eu creio que a partir daquele dia que o pastor Henrique Lino me ligou, a partir daquele dia a minha história mudou, porque eu recebi as orientações dele e eu parei de ligar para minha esposa, eu parei de olhar para a situação. Aí ele falou assim, eu vou te ligar toda semana. E toda semana ele me ligava. Aquilo ali, olha, eu não tenho nem palavras para poder dizer como que aquilo ali mudou a minha vida. E ele me dava uma palavra de fé, perguntava como é que estava, e eu falava para ele, olha pastor, quando acontecia algo eu falava para ele que tinha acontecido, e quando não tinha também eu falava, ó, tá quieto, tá em silêncio. E toda semana ele ligava para mim e ele falava para mim, ó, se você estiver passando por algo, quer conversar, ele pode ligar que a gente conversa. E eu peguei, tive umas vezes também que eu cheguei a ligar para ele que passamos por aflição, com a mente bombardeada, e eu ligava para ele, ele me dava uma palavra de fé, e aquilo ali o tempo foi passando, e eu fui me fortalecendo. Eu fui me fortalecendo, que chegou um momento eu lembrava dela, eu lembrava, mas eu já não sentia mais aquela dor como era antes, no início, que ela foi embora. Eu estava me tornando uma pessoa forte, uma pessoa confiante. Eu comecei mais a ler a palavra, porque antes eu lia de uma forma que eu não entendia. Eu lia às vezes ali e não entendia nada. Eu comecei a ler a palavra, eu comecei a entender a palavra, eu comecei a buscar mais, a vigiar mais, a não deixar que os meus olhos vissem coisas que me tirasse da presença de Deus. E aquilo ali, o tempo foi passando, os dias foi passando, e ele me ligava e perguntava, e aí? Eu falava, olha pastor, graças a Deus eu estou bem, mas está em silêncio. E ele falava para mim que o silêncio era bom. Eu falei assim, glória a Deus, graças a Deus. E eu cria no que ele falava para mim. Ele falava para mim que o silêncio era bom e eu cria. E o tempo foi passando e eu comecei também a cuidar de mim, mais a cuidar. Não que eu estava fazendo disso prioridade na minha vida, mas eu comecei a cuidar de mim, comecei a cuidar do meu corpo, procurei a ir para uma academia, a me cuidar mais. Aí eu só ia lá de 15 em 15 dias buscar as crianças, não tinha quais conversa com ela.
Aí, relatando aqui, isso é um assunto aqui que eu esqueci de relatar. Assim, quando o pastor Henrique Lino ele me atendeu, porque antes eu levava as coisas para lá, ela me pedia algo, eu não media esforço de levar para ela e por aí ia. Aí o pastor, aí tinha, eu pagava a conta do telefone dela, eu pagava o INSS dela que eu falei para ela deixar aqui. Eu procurando me contentar com aquelas migalhinhas ali, que às vezes a gente conversava um pouquinho ali, e ela mandava eu comprar as coisas para levar para lá, eu levava. Aí um dia eu comentando isso com o pastor Henrique Lino, ele falou para mim: ó, você não vai mais levar nada para lá, me orientou, você só vai levar para lá, você vai pagar pensão e me orientou que eu não mais pagasse conta de telefone nem de nada. E eu fiz aquilo ali. Se eu falar hoje, eu olho assim. Naquele momento doeu muito. Eu peguei essas coisas de papel, parei de pagar o telefone, peguei o resto de roupa dela que estava aqui e levei tudo para lá. E o tempo foi passando. E eu não ligava lá mais, eu só ia de 15 em 15 dias buscar as crianças. E às vezes, se ela conversasse comigo, era algo ali das crianças, mas era só o básico mesmo. E o tempo foi passando. Aí chegou agora no dia 24 do mês de agosto, eu recebi uma mensagem dela. Ela me mandou essa mensagem para mim falando que estava sentindo a minha falta, e eu não respondi nada. E na hora que ela começou a mandar essas mensagens para mim, aí logo eu ligava para o pastor Henrique Lino para poder receber uma orientação do que eu devia fazer. E o pastor me orientava a não falar nada, não responder nada. E tudo bem, e ela mandava mensagem de boa noite, de bom dia. Durante ela começou a falar comigo dia 24, dia 25 ela mandava, e no dia 26, se eu não me engano, acho que foi dia 26, ela mandou outra mensagem para mim, perguntando se eu estava com raiva dela, se um dia eu perdoaria ela, e eu liguei para o pastor. E o pastor me orientou, mandou uma mensagem para ela, falou que eu falei para o pastor que eu já tinha perdoado ela, que eu não tinha raiva dela. Aí o pastor me orientou, mandou uma mensagem para ela, eu mandei uma mensagem para ela, eu falei para ela que eu não tinha mais raiva dela e que eu perdoaria ela e que eu não tinha raiva dela não. E foi só isso também que eu falei. Aí na mesma da hora ela mandou outra mensagem para mim. Ela falando para mim que ela tinha ido para o lado errado, que ela estava cega, que ela reconheceu que ela estava cega, que ela tinha deixado ser usada pelo diabo, que ela estava cega, que ela estava arrependida, que ela queria uma oportunidade da gente reconstruir a nossa família. Aí eu liguei para o pastor Henrique Lino, aí o pastor Henrique Lino me orientou, me perguntou como é que foi que ela tinha falado, e eu falei para ele perfeitamente como ela tinha falado. Aí isso daí foi durante, não demorou, eu não vi sinal nenhum durante esses 3 meses, eu não vi sinal nenhum. Isso daí, tudo que aconteceu foi do dia 24 de agosto para cá que aconteceu. Aí eu conversei com o pastor Henrique e ela falou que ela queria conversar comigo. Aí eu peguei e conversei com o pastor Henrique, e o pastor Henrique me orientou a falar com ela, que a gente marcasse um lugar para a gente pudesse conversar. Aí eu peguei e falei para ela
que a gente poderia conversar, mas eu não ia lá na casa da mãe dela para poder falar com ela desse assunto e nem queria que ela vinsse aqui na minha casa, que a gente ia conversar no lugar público. Então a gente marcou ali na praça do bairro onde é que eu moro aqui em Cuiabá. Aí a gente marcou de conversar agora, sábado, agora dia 28, que a gente marcou para poder conversar. Aí encontramos, dia 28 agora, ela falou comigo, aí ela veio e a gente conversamos. Ela falou para mim, falou assim, ó, durante esses 3 meses, foi 3 meses que eu vivi um pesadelo. Durante esses 3 meses eu me aprofundei em redes sociais, ela falou comigo, e eu acabei saindo com uma pessoa também uma vez. E ela me perguntou se eu perdoaria ela, se eu dava mais uma chance para ela, para que a gente viesse reconstruir a nossa família. Porque ela falou que a partir daquele dia 24, que os olhos dela se abriu, que saiu uma casca dos olhos dela, que ela começou a enxergar que ela estava perdendo a família dela, o que que ela estava fazendo da vida dela, e ela falou que ela começou a chorar e que ela começou a sentir falta de mim, começou a sentir saudade de mim, que ela começou a ver que, porque antes ela via em mim era só os erros, mas que ela começou a ver em mim que eu tinha qualidade também. Aí que ela falou que ela não aguentou e começou a mandar mensagem, que ela tinha medo de perder o casamento dela. Aí ela perguntou para mim se e ela me falou essas coisas, mas eu não sabia, assim, a única coisa que eu sabia é que ela estava falando com essa pessoa antes pelo WhatsApp, mas dessas outras coisas que ela se aprofundou em redes sociais e ela saiu com a pessoa uma vez. Isso daí eu não sabia de nada, porque eu também não procurava saber de nada também, eu não tinha ela agendada no WhatsApp. Às vezes quando ela mandava alguma mensagem para mim sobre as crianças, ou as crianças mandavam mensagem para mim, eu lia a mensagem ali, eu apagava, porque eu não queria ver foto dela de WhatsApp, eu não queria olhar status dela, eu não queria nada disso. Isso para mim ali no momento não me interessava. Aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, no sábado a gente conversou e eu coloquei a minha proposta para ela do que eu queria que ela seja a partir daquele dia ali. Eu perguntei para ela se ela verdadeiramente, se ela estava arrependida mesmo, se era aquilo ali que ela queria verdadeiramente, e coloquei o que eu gostaria que a partir daquele dia que fosse mudado na nossa vida. Aí, graças a Deus, ela aceitou e eu aceitei o que ela me falou também sobre o meu trabalho, que eu dedicava mais ao trabalho do que a família. Isso daí, num ponto, eu concordava também, porque trabalhava bastante mesmo. Aí a gente conversamos e, para a honra e glória do Senhor Jesus, o meu casamento foi restaurado. Eu agradeço primeiramente a Deus, agradeço o pastor Henrique Lino, que foi um sustentáculo na minha fé, me ajudou com palavras de ânimo, com palavras de fé. Eu agradeço cada um dos colaboradores do Ministério Atalaia do Evangelho de Deus.
Eu agradeço a minha irmã, a Thalitiele, que me apresentou esse ministério aonde tem ajudado as pessoas, tem restaurado vidas. Eu agradeço por tudo mesmo. O meu casamento foi restaurado, mas eu vou continuar fazendo parte desse ministério em nome do Senhor Jesus, porque eu entendi que ali é aonde um lugar que muitas vezes a gente ouve uma palavra dura, uma palavra de exortação, mas é o correto, é uma palavra que nos abre os nossos olhos, que abre o nosso entendimento, porque sabemos que para poder morar no céu não é fácil. Então, eu quero deixar uma palavra aqui também, que eu me apeguei muito nesta palavra, que direto eu lia essa palavra, e que diz aqui lá em Romanos 12:2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo, porque no momento que eu conheci a palavra de Deus, no momento que eu conheci o pastor Henrique Lino, que começou a me orientar, eu entendi que a minha esposa, ela era a parte enferma, que eu era a parte sã, que eu tinha que procurar a me santificar para que aquela parte enferma vinsse ser curada. E foi o que aconteceu. O meu casamento foi restaurado e eu agradeço a Deus em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia do Evangelho de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situações de risco, envolvimento com drogas, ou em processo de separação, divórcio, traída, abandonada, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e auxílio espiritual. Visite nosso site www.atalaiadedeus.com.br. Temos como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalhamos voluntariamente com assistência às famílias na restauração de casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Temos procurado obedecer ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.